O tema desta mensagem é a pior seita da internet que ensina a blasfemar do Espírito Santo. Portanto, hoje vamos falar da pior seita da internet. Nós sabemos que seita é um grupo separado da igreja. É um grupo que se diz que não é da igreja. Amém? É um grupo que sai da igreja e que ensina heresias de perdição, doutrinas de demónios. Portanto, o tema desta mensagem é a pior seita da internet que ensina os cristãos e até os pagãos a blasfemar do Espírito Santo. Ensina o povo a blasfemar do Espírito Santo. Não saias do teu lugar. Três e por avareza. E também houve entre o povo. Amém? Vamos aqui. Glória a Deus. Povo falsos profetas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 3 e por avareza farão. Amém? Olha o que diz aqui. E também houve entre o povo falsos profetas. O que é um profeta? Um porta-voz de Deus. Aquele que diz que fala em lugar de Deus. Aquele que diz que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Como também entre vós haverá falsos doutores, ou seja, falsos mestres, falsos intérpretes da Bíblia, estudiosos, eruditos, não é? Falsos mestres, roucamaia sémia, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Amém? Porque eles não te vão dizer que aquilo que eles estão a ensinar que é uma heresia. Eles vão dizer que é sã doutrina. Glória a Deus, não vão dizer que é uma heresia, que é um ensino contrário à sã doutrina. Eles também não te vão dizer que aquele ensino que eles te vão ensinar te vai levar à perdição, à condenação eterna. E negarão o Senhor que os resgatou. Negarão o Senhor. Não é? Só a título de exemplo. O Senhor Rubens Sodré, não o vou tratar por irmão, que é Senhor, a gente respeita toda a gente, mas ele disse que Deus é Zeus. Portanto, Deus é um nome pagão, Deus é Zeus, não é? Que o Senhor é Baal. Olha a blasfémia, eu já refutei isso no meu canal, eu tenho estudos sobre isso, provando que não é? Ele disse que Deus é Zeus, o Senhor é Baal, glória a Deus, e que ele disse que Jesus é um nome também pagão. Jesus é o nome do Deus Sol, babilónico. Que Jesus é o nome do Deus Cavalo ou do Deus Porco. Então, o nível de blasfémia, né? Ensina a blasfemar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passou junto de uma igreja e congregação cristã do Brasil, diz o Espírito que opera lá dentro é o Espírito P-U-T-O. Não é? De onde é que o Rubens Sodré aprendeu? Do teólogo aqui, Fábio Sabino, um teólogo. O indivíduo tem curso superior, não é? Ele é erudito, especialista em grego e hebraico, só que é um indivíduo que, ambos os indivíduos, aliás, eram de igreja. O Rubens Sodré, segundo conta o Renato, não é? O Renato Pedrosa, o médico Renato Pedrosa, ele, creio que chegou a congregar numa Assembleia de Deus e creio que chegou a ir a um batismo, não é? O Fábio Sabino também tem família na igreja, era de igreja, se desviou, se rebelou e ambos têm raiva e ódio ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Aleluia! Então eles blasfemam deliberadamente contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo, não é? O Sr. Fábio Sabino chegou ao ponto de dizer asneiras
né? Contra o próprio Deus, mandou Deus tomar naquele lugar e por aí vai, e disse que o Espírito Santo é um blasfemando, né? Prostituto. Então ele blasfemou do Espírito Santo. Amém? Blasfemou. Agora, o povo é ignorante. Tem muita gente que vai nestes canais, né? Porque aparece lá sobre temas teológicos, não é? A falar do apóstolo Paulo, a falar de Jesus, a falar dos milagres de Jesus, e acham que vão extrair dali alguma coisa positiva e as pessoas vão entrar pelo mesmo nível de blasfémia. Portanto, este livro, aliás, este estudo é um alerta profético. Amém? Glória a Deus, porque estes dois já blasfemaram do Espírito. Romildo Santo Ferreira diz que Jesus é o porco de Roma. Não é? António Miranda, também supostamente ex-cristão, não sei se também ex-pastor, também parece que conhece ou estudou o grego, o hebraico um pouco, não é? E põe-se a interpretar. Tem um canal chamado Teologia Reversa. E as pessoas pensam que vão extrair dali alguma coisa positiva. E o mesmo já blasfemou também. Jason Ferreira, outro que já blasfemou. Ex-pastor. Cuidado com esses ex-cristão. O próprio Rubens Sodré disse: eu não sou cristão. Eu não sou evangélico. Ele diz que não segue a Cristo. Né? Então eles criaram a sua própria religião blasfema. Eles blasfemam de tudo. De tudo o que é bom, de tudo o que é puro, de tudo o que é honesto. Amém? É um exemplo. Dei aqui 5 exemplos, mas há muitos mais. Temos também este varão aqui, chamado Nilton César Santana, ex-pregador pentecostal. Não sei se era pregador ignorante, era pastor, pregador, pregava, falava em línguas, quem sabe até profetizava, quem sabe até era usado mesmo pelo Espírito Santo nos dons, e agora blasfemou também do Espírito Santo, zombando de língua estranha, né? A dizer que não era Deus quem usava, então quem é que era? Né? Então quantos já blasfemaram? E os temas parece que é tudo sobre coisas de igreja, não é? Ou a falar de pastores, ou a falar de igrejas, ou a falar da Bíblia de uma forma distorcida. Essa gente que já blasfemou, não está arrastando multidões à porta larga. Só para mover. Aqui o Nilton César Santana tem 188 mil inscritos, quase 200 mil almas indo para o inferno, inscritas no canal dele. Se metemos aqui o Rubens Sodré, quantos inscritos este varão tem? É? Que ele tinha o canal Verdade Oculta 1 e depois Verdade Oculta 2. Tinha 2 canais, não sei se há algum. Não é? Olha aí. Amém? Tem 500, meio milhão de inscritos. Meio milhão, não é brincadeira, meio milhão. Não é? Ele também diz, não é, que não há igrejas, que a igreja somos nós. Portanto, ele mente liberadamente, que não há pastores, que o pastor é só Jesus Cristo. Então ele ignora a palavra de Deus, que diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, visando a edificação do corpo de Cristo. Então, ignora a realidade, porque ele já blasfemou e já não perde tempo com ele. Nós só estamos aqui alertando o povo que pode cair nas malhas destes e de outros, que blasfemam do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de tudo o que é santo. Blasfemam de igrejas, dizendo que não há igrejas, blasfemam de pastores, dizendo que, o que é que ele diz? Pastores são cães gulosos. Pastores são mercenários, não há pastores, pastor é só Jesus Cristo, é o que ele diz. Igrejas, o que é que ele prega? O que é que ele prega? Ele diz que igrejas são prostíbulos, são sinagogas de Satanás, que a igreja somos nós. Mentindo. Tu fazes parte da igreja, tu sozinho não és a igreja. A igreja é o conjunto dos salvos. Como igreja universal, tu fazes parte dessa igreja, mas como igreja local há várias igrejas, sim. E o edifício local onde a gente se reúne também é chamado de igreja, porque Ananias e Safira entraram na igreja. Aleluia, não entraram num curral de galinhas, nem num chiqueiro de porcos. Então, meu irmão, blasfema de tudo, mais outras coisas, não é? Sear, não é? Ele diz que sear é repartir com aquele que tiver necessidade, que o dízimo foi abolido, é coisa da lei,
que o dízimo é só colheitas, não é só cereais, sementes, não é? E gado. Então ele te mente de uma forma deliberada. E ainda diz, Sharamandolo Vasteria Nalamaya, vá lá, que não devemos congregar, não é? Não devemos ir a batismo, que o batismo não é uma coisa necessária, não é? Sear é repartir o pão com quem tiver necessidade, blasfema tudo. Para ele vai mais depressa para o céu o maconheiro e o indivíduo homoafetivo do que aqueles que criticam essas práticas. Vai mais depressa para o céu. Porquê? Já blasfemou. Mas é um tipo de doutrinas, nós não estamos aqui para exortar ninguém destes, porque estes já blasfemaram, mas daqueles que os seguem. E outros, porque fizeram discípulos. Quantos discípulos o Fábio Sabino? Porque ele tem curso superior, creio que em grego, ou em hebraico, ou em ambos. Não é? É um indivíduo erudito. Não é? Erudito no sentido conhecedor das línguas. Mas não é porque ele é conhecedor das línguas que ele tem o Espírito Santo. Ele neste momento está cheio de demónios, ambos. Mas como já blasfemaram, nem vale a pena orar. Este António Miranda também, ex-crente, não sei se chegou a ser pastor também. Jason Ferreira diz que era ex-pastor, não sei se era da presbiteriana. Romil Santo Ferreira também já congregou em igreja, sim senhor. Todos já blasfemaram. Lá, Samaia, Recamaia, Sumenega Xeri. Estão ensinando o povo a blasfemar. Quantos? Agora, há um discípulo do Rubens Sodré, glória a Deus, que é o Bruno Alves. Que é o Bruno Alves. Porque é assim, quando o Rubens Sodré surgiu na plataforma, ele copiava os vídeos do Alex Jones e de mais um outro teórico da conspiração. Havia dois teóricos muito famosos da conspiração na altura, e ele copiava os vídeos e fazia uma versão dele. Ou seja, fazia um género de um plágio. Pegava nos vídeos dos outros, narrava com a sua voz radiofónica, ele que é ex-político também, ele meteu-se na política também, e comentador, não sei se era desportivo. Então o indivíduo começou por criticar os Illuminati. E muito bem, os Illuminati, não é? Porque os Illuminados da Baviera, eles regem as nações. Começou por fazer críticas, não é, à nova ordem mundial, e muito bem. Misturando, claro, bastantes verdades com algumas mentiras. Mas depois abriu o canal Verdade Oculta 2. E aí já começou a dizer que a Bíblia mente. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas o contém. Então, as doutrinas de demónios foram sendo disseminadas. Quantos discípulos o Rubens Sodré fez? Vários. Um deles é o Bruno Alves, olha aí. Super live com o irmão. Chamam-se de irmãos. Ele se intitula irmão. Irmão Rubem. Irmão de quem? Só se for de uma irmandade satânica. Porque não é de uma irmandade cristã. Ele diz, eu não sou cristão, eu não sou evangélico. Não é? Eu não sigo a Jesus Cristo e eu não sou evangélico. Então ele é o quê? Satânico. Para mim é satânico. Mas quantos discípulos o Rubens Sodré fez? Milhares de milhares. Ele tem meio milhão de seguidores. E o Bruno Alves é um deles. Amém? Eu não estou a dizer que tudo o que eles falam que é mentira. Algumas coisas podem falar verdades. É como o diabo. O diabo também fala verdades. Os católicos também. Nós sabemos que é a maior igreja pseudo-cristã. Pseudo-cristã, porque não tem o cristianismo verdadeiro, mas o cristianismo falso. Glória, porque adoram imagens de escultura, porque adoram Maria. Colocam Maria como se fosse quase a quarta pessoa na Trindade, até com mais importância que o próprio Jesus Cristo, porque tem que pedir à mãe para ela pedir ao filho, para o filho pedir ao pai. Quando Jesus disse, ninguém vai ao pai senão por mim. Tudo quanto pedis ao meu pai em meu nome querendo, recebereis. Então, nós vemos aqui, meu irmão, glória a Deus, que fez a Igreja Católica, embora pregue muitas heresias, também prega algumas verdades. O que eu estou a dizer é que esta gente aqui entrou por um nível de blasfémia. Não é? E blasfemaram do Pai, até aí, não é? Pode ser perdoado do Filho. Agora, quando entram no nível de blasfémia do Espírito Santo, aí já não há perdão. E muita gente acha que eles são intérpretes, que estão apenas a dar a sua interpretação, interpretar, estão a dar um estudo, estão a abrir as mentes, não é? Abrir as mentes. Super live com o irmão Rubens. Prepare-se. Prepare-se para quê? Para ir para o inferno há 9 dias. Há 9 dias. Não é? Agora, o Bruno Alves, por último, qual foi a nova teoria que ele veio? Escreveu um livro dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. E que Jeová, ou Yahvá,
não é? O nome que muitos dizem que é um nome impronunciável de Deus, o Yod Rei Vav Rei, não é? Representado pelas 4 letras consonantais em hebraico, não é? Que Yahvah, muita gente não é? O trata por Yahvé, não é? E também há quem chame de Jeová, que é uma interpolação entre eles usaram as consoantes do tetragrama e misturaram com as vogais de Adonai, não é? Os judeus massoretas. E fizeram então essa interpolação, não é? Então ele diz que Deus, não é? Que o Senhor, que é traduzido esse nome, esse tetragrama nas nossas Bíblias corrigidas fiéis como Senhor em letras grandes, letras maiúsculas. Então que o Senhor é o dragão, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, enquanto que não é diferente do Deus do Novo Testamento, é diferente do Salvador. E esta gente aqui não consegue chamar Deus de Deus. Eles não conseguem, porque para eles Deus é o nome pagão, então chamam, porque para eles Deus é Zeus, então chamam Deus de Criador. Não conseguem chamar Jesus, não é? De Jesus, porque Jesus também é o nome pagão. Eles dizem que vem de Jesus ou vem de outra coisa qualquer. Dizem que Jesus é o nome pagão, vem do Mitra. Então não tratam Jesus por Jesus, tratam por quê? Jesus é o Salvador. Tratam por Salvador. Então Deus é o Criador, Jesus é o Salvador. Não é? Mas já blasfemaram tanto do verdadeiro Criador como do Salvador. Então para este animal, não tem outro nome, é um animal, atenção, entre aspas, animal espiritual. É uma verdadeira besta, um verdadeiro anticristo, porque estão com o espírito do anticristo. Não é? Aleluia! O dragão deu o seu poder à besta para blasfemar. A besta é o anticristo. E o anticristo vai proferir blasfémias contra Deus. Então que espírito está no Bruno Alves para escrever um livro com 200 teses ou 200 provas entre aspas, que não são provas nenhumas, é mentiras, 200 mentiras, heresias de perdição, a dizer que Jeová é o dragão, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, que é o próprio diabo, o Deus do Antigo Testamento é o diabo, e que quem mandou o dilúvio não foi Deus, foi o diabo. Que teoria louca, insana. Então isto porque já entrou no nível de blasfémia, já entraram no nível de blasfémia contra o Espírito Santo. Estou aqui apenas a provar, irmão. Aleluia. Estou aqui mostrando, não é? Eu estou aqui matando a serpente, matando a cobra e mostrando o pau. Glória a Deus. Então, quantos discípulos o Rubens Sodré fez? Este é um dos discípulos do Rubens Sodré. Um indivíduo completamente ignorante de tudo, de Bíblia, não tem nem educação, e há de reparar, toda esta gente fala palavrão. Toda esta gente. O Romelson ainda não ouvi falar palavrão, mas o Rubens já ouvi falar, o Fábio Sabino fala de dúzias de palavrões, o António Miranda de palavrões contra Deus. Dizem Deus é um filho da prostituta. Quem é que falou isso? Fábio Sabino diz que Deus é um filho da prostituta. Não é? O António Miranda vai pelo mesmo nível de blasfémia, do canal Teologia Reversa. E o Jason Ferrer também duvido que não fale, mas os que eu já ouvi foi estes três aqui, Fábio Sabino, Rubens Sodré e António Miranda, a falar palavrão rasgado para blasfemar de Deus. Então criam-se depois novas teorias. Então, para este animal, entre aspas, animal espiritual, para este animal aqui, espiritual, atenção que eu não estou a chamar ele de animal literal, animal espiritual, para mim é uma besta apocalíptica. Para mim, em termos escriturísticos, está profetizado que é um dos muitos anticristos que haviam de vir, chamado agora Bruno Alves, não é? Bem instruído pelo seu mestre, chamado Rubens Sodré, escreveu um livro com 200 teses, 200 provas, entre aspas, que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, porque é um Deus cruel, que Jeová é o dragão, né? E outras insanidades mais. Amém? Então, geram discípulos e tem muitos seguidores. Amém? Canal Teologia Reversa, para ver quantos inscritos é que deve ter, Teologia Reversa. $124.000 inscritos. E qual é que é a temática? Também fala tudo de temas da Bíblia, não é? Ele vai falando aqui. A farsa dos 10 mandamentos. Não é? Quem é que é amigo? António Miranda é amigo do Fábio Sabino. Fazem lives em conjunto. Então,
Então virou uma seita. Porque embora eles discordem em alguns pontos periféricos, no essencial eles concordam. Não é? Concordam em blasfemar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A blasfémia é característica deles. O Fábio Sabino, não é? O Fábio Sabino tem 137 mil inscritos, não é? E sempre a criticar a Bíblia. O dia em que Jesus negou uma cura, não é? A crente entrou na live e criou uma grande confusão. Deus não existe, os melhores momentos, Deus não existe. Está aqui. Quais os pecados que Jesus cometeu na antiguidade, na mocidade, e por aí vai. Todos eles criticam, não é? Criticam Deus, criticam Jesus, blasfemam, falam palavrão para Deus. É o nível que chegaram estes indivíduos, porque quando a pessoa blasfema, tu has de parar que os piores inimigos do cristianismo é a gente que era cristão. A Bíblia diz que quando o demónio sai e vê que quando ele sai de um corpo, a pessoa era endemoniada, antes de aceitar a Jesus, o demónio sai do corpo. Ela ficou aliviada. Entrou o Espírito Santo, a casa ficou limpa e arrumada, organizada. Mas, se a pessoa esfriar na fé e deixar que o Espírito Santo saia, a casa fica desocupada. Então aquele demónio volta, depois de andar em lugares áridos, e vê, não é, aquele espírito que aquela casa está vazia novamente, eu vou entrar novamente, e traz 7 espíritos junto com ele e tornou-se pior o último estado dessa pessoa do que o primeiro. Todos estes, os piores inimigos da fé cristã, na internet e no YouTube, os piores inimigos que blasfemam de Deus, do nome de Deus, os piores inimigos é tudo gente que já foi crente de igreja evangélica, de igreja, muitos deles até igreja pentecostal, igrejas bíblicas. Alguns chegaram a ser obreiros e outros até pastores e pregadores evangélicos e pentecostais, não é? Como o caso do Jason Ferrer. E olha o nível que chegou. Jason Ferrer, ele pelo menos é mais honesto do que estes. Ele não se fica camuflando que vai interpretar ele diz logo que é ateu. É um canal de ateus. Jason Ferrer virou ateu. Tem 168 mil inscritos. 168 mil inscritos. E só se dedica a criticar o quê? Os cristãos. E a aproveitar situações menos boas, não é? Erros e falhas, e realmente coisas que não devia acontecer em algumas igrejas, para generalizar e dizer, estão a ver o que fazem os líderes cristãos, e generalizam, para denegrir a imagem do cristianismo. Então, os piores inimigos da fé cristã, os piores inimigos do Evangelho, são gente que já foram cristãos no passado, de igreja. No passado, aceitaram Jesus. Muitos deles fizeram discipulado, foram a batismo. Alguns deles foram até batizados com o Espírito Santo e até eram usados por Deus nos dons. Chegaram a ser pregadores e pastores, como o Nilton César Santana, e agora blasfema, que diz que aquilo não era o Espírito Santo que o usava. Então era o quê? Era o capeta. Agora é que ele está bem, blasfemando, ensinando os outros, e depois as pessoas que vão nestes canais acham, mas ele está a falar da Bíblia e tal. Arriscam-se a blasfemar também, caso concordem com estas teorias. Então Fábio Sabino para mim já era. Rubens Sodré já era. António Miranda já era. Estes três pelo menos já eram. Já foi. Já foram. Espiritualmente já não há nada a fazer. Agora o problema é aqueles porque geram filhotes. Quanta gente estava em igreja e sai de igreja. Vira desigrejado igual o Rubens Sodré. Quantos viram até ateus igual o Jason Ferrer e blasfemos igual o Fábio Sabino, que fala tantos palavrões contra Deus, chama Deus de filho da prostituta, que é para não dizer o nome mesmo, que é um palavrão, nós não podemos falar palavrão. Não é? Então, e este aqui, outro blasfemo, todos eles têm um certo grau de amizade, de comunhão em algumas das suas teorias, embora depois possam discordar em pontos periféricos. Então, isto fica aqui um alerta, uma advertência para a igreja. Isto não é brincadeira nenhuma, meu amado. Alabás, muita gente vai perder a salvação por querer nestas teorias estapafúrdias, loucas. Olha o que é que diz aqui. Amém? E também houve entre o povo falsos profetas. Profeta aqui é o porta-voz de Deus. É um falso. O indivíduo diz que é porta-voz de Deus, que fala no lugar de Deus,
não é? Que tem uma mensagem de Deus e a mensagem não vem de Deus. Como também haverá entre vós falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, falsos intérpretes da Bíblia, falsos teólogos, falsos doutores em grego e em hebraico, em divindade. Lamasteria cantará, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque eles não têm o Espírito Santo para interpretar, que é o maior professor, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, não é? Porque se nos canais destes, e até do Romilson, que eu não sei quantos seguidores tem, mas deve ter também muitos, não é? Dissesse lá, olha, nós servimos a Satanás, venham para cá que vocês vão aprender a blasfemar do Espírito Santo e a perder a vossa salvação e ir também para o inferno. Não é? Se tivesse lá escrito isso, ninguém ia nesses canais, mas esses canais têm milhões de visualizações, cada um deles. Romilson Ferreira também, o canal dele deve estar cheio. Diz que Deus é Yau e Jesus é Yausha. Ele diz que Jesus é o porco de Roma. Olha, tem 105 mil inscritos. Todos os anos marca o dia da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, o dia do arrebatamento, e todos os anos falha. Amém? Todos os anos ele falha. Todos os anos ele falha. Eu nem o chamaria profeta. Ele é profeta no sentido que ele preveu algo, depois não acontece. Mas ele é mais um falso mestre que anda por aí. Ele blasfema de Jesus. Ele blasfema de Jesus. Ele diz que Jesus é o porco de Roma. Mete aqui. Jesus, o porco que manchou o templo do Criador. Olha a blasfémia do Romilson Ferreira. Olha a blasfémia do Romilson Ferreira. Jesus, o porco que manchou o templo do Criador. E tem vários sobre Jesus. E depois há os imitadores. A origem do nome de blasfémia. Jesus diz que Jesus é um nome de blasfémia. É um nome de blasfémia que quem diz o nome de Jesus está a pecar contra Deus e que é uma blasfémia contra o Espírito Santo. Quando ele é que já blasfemou do Espírito Santo. Então por aí os irmãos vê, né? Andakai, Managa, Suri, Cantaramagaia, Oramanagai, Prakantaramanaga, Sheri, Place, Menevei. Olha aí. Provas que Jesus é o porco de Roma. Não é? E por aí vai. E por aí vai. Então tu vês o nível destes indivíduos, um nível baixo. Jesus é porco em latim. E eu tenho tudo a refutar que não é. Não tem nada a ver. Aliás, que Jesus, não é? Que Jesus é uma transliteração para o português do latim, que por sua vez é uma transliteração do grego, não é? De Jesus, que é uma transliteração de Yeshua. E eu tenho que comprovar isso. Não é? Então esta gente blasfema daquilo que não entende. Continuando aqui a ler. Diz aqui, aleluia, glória a Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, ou seja, falsos intérpretes da Bíblia, falsos mestres, falsos professores, que introduzirão encobertamente, é por debaixo dos panos, heresias de perdição. Eles vão falar como se estivessem a falar em nome de Deus. Vão meter até um terno e uma gravata para parecerem, não é, santos, para parecerem pessoas de bem, e não bandidos espirituais, e não assaltantes espirituais. Estão assaltando a tua casa espiritual, aleluia, destruindo a tua fé, e negarão o Senhor, negarão a Adonai que os resgatou, negarão o Senhor Jesus que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então eles já negaram, porque eles, não é, o Rubens Sodré disse, não é, que eu não sou servo, eu não sigo Jesus Cristo, eu não sou evangélico. Então já declarou quem é. Não é? Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Já declarou quem é. E os outros também blasfemam. Romilson Ferreira diz que Jesus é o porco de Roma. É? Que o nome verdadeiro do Salvador
é Yausha. Eu já provei que isso aí está completamente errado. Não existe. Não existe esse ditongo no hebraico. Então, eu já provei. Então esta gente aqui está levando multidões porque ele tem seguidores. Tem aqueles que os imitam e vão lançando, vão papagaiando as mesmas coisas que eles. Quantos ex-pastores agora se baseiam, não é, para alguns dos seus temas e estudos em estudos do Rubens Sodré, do Fábio Sabino e até do Romilson e de outros, e estão a meio caminho andado do inferno. É complicado, meu irmão. É complicado, minha irmã. Quantos, meu irmão, estão a meio caminho andado do inferno? O inferno os aguarda. Aleluia. Diz aqui: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Mostra-nos o caminho. Disse Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então, as pessoas estão blasfemando do nome de Jesus por causa do Romilson Ferreira, por causa que chama Jesus de porco, por causa do Rubens Sodré, chama Jesus de Mitra e Deus Sol, por causa do Fábio Sabino, Charabanda Lamastéria, Rimanagassúria, por causa do Jason Ferrer, por causa do António Miranda e de muitos outros dezenas, do Nilton César Santana, não é? Nilton, que até defende a relação íntima anal. Agora até é defensor dessa abominação, do sodomismo. E por aí vai. E vários outros. E agora é este aqui. Agora apareceu mais um pateta alegre. Não é? Estou a usar um adjetivo até bem simpático. Um pateta alegre. Imitador, papagaio do Rubens Sodré. Agora o diabo entrou nele, o demónio, o espírito anticristo. E escreveu um livro. Pasme-se. As 200 provas que Jeová é o dragão. A antiga serpente. Pasme-se. Dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. É o próprio diabo. Porque é um Deus cruel, é o próprio diabo. E dizendo que quem mandou o dilúvio foi Satanás. Não, o dilúvio não foi Deus que enviou o dilúvio. E outras coisas mais. Então chegámos ao nível de blasfémia. Porque a Escritura tem que cumprir nos últimos dias. Esta Escritura que eu estou a ler está-se cumprindo nestes homens. E muitos outros. Aqui é apenas um exemplo. E há muitos outros. Poderia falar de vários outros. Mas estes são alguns dos mais representativos no meio cristão evangélico de fala portuguesa. Então, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é? Porque tem muito desigrejado por aí, muita gente sai da igreja, mas se tu sais da igreja, não te voltes contra a igreja. Onde tu foste tão abençoado, onde Deus te libertou das substâncias ilícitas, do alcoolismo, do tabagismo, do roubo, da mentira, da vaidade, da vanglória, remanagashai, do adultério, da fornicação e tantas outras coisas que violentam a santidade divina. Foste liberto dos pecados, não é? Transformado por Deus e aliviado. Os demónios saíram de ti, mas agora deste lugar ao demónio, não é? E tornaste 8 vezes pior do que eras antes. E quando chega ao caminho da blasfémia, acabou. Porque chegaram ao caminho da blasfémia. E por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas, sobre os quais já dá largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então a Bíblia não manda nem sequer orar por eles, porque a sua perdição não dormita, a sentença sobre eles já foi decretada pelo Tribunal Celestial. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, aqui é o Hades, Roucabaia Sébia, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Lá mandou glória, e não poupou o mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, os puros, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem queimados no fogo, para serem castigados.
Mas principalmente, tem aqui 5 exemplos, eu já dei 7. Né? Também o Sr. Bruno Alves e o Sr. Nilton César Santana. Como eu digo, nada contra essas pessoas. Tomara eu que não tivessem blasfemado, mas entraram pelo caminho da blasfémia e nós só estamos alertando, não é? Que tem muita gente, não somente estes, mas seguidores deles que estão também dizendo as mesmas blasfémias e outros que surgiram com 1001 teorias para conspurcar a palavra de Deus, para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é? A Bíblia não é a palavra de Deus, disse o Rubens Sodré, mas apenas a contém, que a Bíblia mente, chamando a palavra de Deus de mentirosa, Deus de mentiroso. É complicado, meu irmão. Mas principalmente, quem é que vai ser castigado? Aqueles que segundo a carne, então não andam segundo o Espírito. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Então este diz, eu não sirvo a Jesus Cristo, eu não sou evangélico. Então ele já disse quem é. Este aqui também já blasfemou de Jesus, o nome de Jesus. Tony Miranda também, Jason Ferreira também. Romilson Ferreira, porque eles todos são amigos, eles todos participam em lives. Romilson Ferreira também, dizendo que Jesus é o porco de Roma. Aqueles segundo a carne andam em concupiscências, ou seja, maus desejos luxuriantes, de luxúria, de imundícia, e desprezam as autoridades. Portanto, o que é que disse o Rubens Sodré? Não há pastores. Pastor é só Jesus, porque os pastores são cães golosos e mercenários. Então ele blasfemou de todos. Há pastores que são cães golosos? Há pastores que são mercenários? Mas há um remanescente fiel, que não dobrou o seu joelho perante Baal. E que tem cuidado do rebanho. E aleluia, que defende o rebanho dos lobos, como esse tal Rubens Sodré. Portanto, desprezam as autoridades. São atrevidos. São ousados. Então eles têm atrevimento de blasfemar do Pai, do Filho, até do próprio Espírito Santo. De tudo, de igrejas. Igrejas, segundo disse Rubens Sodré, são prostíbulos e sinagogas de Satanás. Pastores são cães golosos, são mercenários. São obstinados, ou seja, pessoas teimosas. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece o seu semblante será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Em outras traduções, será destruído de uma forma repentina, sem que haja salvação. Provérbios 29, 1. Não receando blasfemar das dignidades, das autoridades. Então eles não recebem blasfemar de quem? Do Pai, que é a maior autoridade, junto com o Filho e o Espírito Santo e do próprio Deus, de Elohim, de Adonai. Não recebem blasfemar de Deus em toda a sua Trinidade. Porque nós queremos num só Deus em 3 pessoas. Não dividimos a essência, não dividimos a substância divina, nem confundimos as pessoas. Aleluia! Repanagashurikai. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, nem foi o Pai, mas foi Jesus. Aleluia! Rimana, quem ascendeu ao céu não foi o Espírito Santo, nem foi o Pai, mas foi Jesus. Mas não nos deixou órfãos. E quem opera em nós, quem foi derramado sobre nós, foi o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome de Jesus. Então, nós não recebemos blasfemar das dignidades máximas, que é o Deus em toda a sua, aleluia, em toda a sua essência, e aleluia, rimana, em todas as suas 3 pessoas que o constituem, aleluia, alabaia. Não recebem blasfemar do Deus Trino. Aliás, e eles nem tão pouco creem em Trindade. Eles são contra a doutrina da Trindade. São contra a doutrina da Trindade. É mais um detalhe, mais uma heresia a colocar na conta deles. Não receando blasfemar das dignidades, não somente de Deus, mas também dos homens que Deus levantou, dos pastores, dos pregadores que Deus levantou. Enquanto que os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então os anjos são mais educados do que eles. Mas estes comem, olha aí, estes comem animais irracionais que seguem a sua natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então eles blasfemam do que não entendem. Porquê? Porque Satanás cegou o entendimento aos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade. Disse Paulo. Então estão cegos espirituais, eles não entendem. Não entendem que Deus é Deus. Aleluia. Que Deus, o Criador é Deus. O Salvador é Jesus Cristo. Aleluia. Rimanai não é o Mitra de Roma, não é o Deus Sol babilónico, nem é o porco, não é do Romilson Ferreira. Não é o porco do Romilson Ferreira. Amém?
Ripalamasuricantaramai. Eles blasfemam do que não entendem. Parecerão na sua corrupção. Então a sentença já foi pronunciada. Falá, Samaia. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nos prazeres cotidianos. Eles não vivem em santidade, obviamente. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, enquanto se banqueteiam convosco. Ou seja, eles se misturam no meio do povo de Deus, porque o Rubens vai ao como dizer que é irmão. Irmão Rubens. E depois começou esta história de irmão. Irmão fulano tal, mas era tudo desigrejados. Gente que saía da igreja, desviados, e que se revoltavam contra a igreja. Uma coisa é tu sais da igreja porque estás fraco na fé. Estás desviado. Admite que estás desviado. Outra coisa é tu sais da igreja e te revoltas contra a igreja. De onde saíste contra o teu pastor, contra os líderes. E aí generalizas tudo. Ainda que tenhas sido injustiçado na almária, porque nem todo o pastor é perfeito, nem todo o ministério prega totalmente a verdade, mas tu generalizas e te revoltaste. Então, uma coisa é tu sais da igreja e pelo menos admites que estás desviado. És humilde para reconhecer. Outra coisa é tu sais da igreja e abres um canal no YouTube, na internet, vais começar a pregar contra a igreja. Contra pastor, contra dízimo, contra a Bíblia. Dizer que a Bíblia mente, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Contra tudo o que é santo. Até o nome do Salvador Jesus Cristo. Amém? Então isso é um nível de blasfémia. Blasfémiam daquilo que não entendem nada. De nada. Estão com os demónios, com o Espírito Santo não podem estar. Ainda para mais já blasfemaram. Parecerão na sua corrupção. Olha aí, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar. Isto é profecia. Se cumpre na vida deles, engodando as suas almas inconstantes, ou seja, enganando as suas almas inconstantes, que estão firmadas na areia, não na rocha. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Porquê é que eles pregam contra o dízimo? Porque são avarentos. A avareza é a idolatria. E os idólatras não entrarão no reino de Deus. Aleluia! Qual é o problema de eu dar 10% daquilo que eu recebo? Se Deus me mandasse dar 90%, qual seria o problema? E é apenas 10%. Mais a oferta. Isso é o dízimo, que é a 10ª parte de tudo que tu ganhares, mais a oferta. Mas eles não dão porquê? Porque são filhos da avareza. São avarentos. É a avareza e a idolatria. Os idólatras não entraram no reino dos céus. Não dão e incentivam os outros a não dar. E eu poderia citar aqui muitos outros, mas que não chegam ao nível de blasfémia deles, não é? Estes são alguns dos piores. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça. Ou seja, eles amaldiçoam o povo de Deus. Amaldiçoam os verdadeiros pastores, os verdadeiros ministérios, as verdadeiras igrejas, os verdadeiros profetas, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros mestres na palavra, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, não é, que fazem missão com amor às almas e fé em Deus e com o poder do Espírito Santo. Então eles amaldiçoam os bons e abençoam os maus. Porque é que eles são todos, não é, amigos? Embora possam discordar em alguns pontos, mas vira tudo amiguinho. Tudo participa dos mesmos podcasts, não é? Dos mesmos chats de conversa para falar mal de Deus, para maldizer a Deus. Aleluia! Erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades. O que é que eles falam? Coisas muito arrogantes, de vaidades dele mesmo, de vanglórias deles. Não é arrogante dizer que Deus é Zeus, que o Senhor é Baal, não é? Aleluia, que Jesus é o porco de Roma, que Jesus é o Mitra, que Jesus é o Deus Sol babilónico. Falam coisas muito arrogantes de vaidades, não é? E até ao ponto de blasfemar do Espírito Santo, não é? Enganam com as concupiscências da carne, com os maus desejos, as más cobiças e luxúrias da carne, e com dissoluções e com lascívia, aqueles que se andavam afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade, dizendo, não, isso não é pecado, não é? Deus só quer o teu coração, e outras coisas mais, não é? Eles nem dizem Deus, que eles não creem em Deus, mas o capeta que eles servem só quer o coração, prometendo-lhes liberdade, não é? Sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, ou seja,
Se tu fores vencido do álcool, tornas também seu escravo. Se tu fores vencido pelas já sabem o resto, que é uma palavra que acaba com GAS, tu tornas-te escravo desses produtos estupefacientes. Se tu fores vencido pelo tabaco, tornas-te derrotado pelo tabaco, escravizado pelo tabaco. Se tu fores vencido pelos jogos eletrónicos, PlayStation, pelos videogames, pelo baralho, não é? Pela roleta, pelo bingo, não é? Pelos casinos, tu tornas-te derrotado pelo mundo do jogo. Se fores vencido pelo mundo do crime, pelo roubo, não é? Pelo rapto, pelo sequestro, não é? Pela agressão, a violência, a inimizade, tirar a vida a alguém, tu tornas-te escravo desse mundo do crime. Se tu fores vencido pela blasfémia, tu te tornas escravo da blasfémia, vais estar sempre a blasfemar. Da tua boca só vai sair maldições e pragas e blasfémias. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes pior o último estado do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E deste modo sobreveio-lhes o que por um provérbio verdadeiro se diz: o cão voltou ao seu próprio vómito e a porca lavada voltou ao espojador da lama. Aleluia! Então é bem clara esta palavra, meu irmão. Cuidado com estas seitas, com esta seita, com este grupo de pessoas e outros que ensinam o povo a blasfemar. A blasfemar assim como blasfemavam de Jesus quando Jesus estava pendurado na cruz. Aleluia! Amém? E foram crucificados com Jesus 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, abanando com as cabeças, meneando com as cabeças. E dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo dele, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. E zombavam, e riam, escarneciam, e amaldiçoavam, e maldiziam, e blasfemavam: se é o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confia em Deus, livre-o agora. Se o ama, managa sobreneia, porque disse: sou o Filho de Deus. Então vão ser julgados tal como estes vão ser julgados no dia do juízo final. Glória a Deus. Agora, qual é o espírito que opera? Amém? Qual é o espírito que opera nestes homens que blasfemam do nome de Deus? Blasfemam do nome do Senhor e do nome de Jesus, blasfemam do próprio Espírito Santo. É o espírito do anticristo. Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Vamos continuar. E foi-lhe dada uma boca, estamos a falar do anticristo, um líder político mundial, para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder, para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a face da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, assim como o anticristo vai blasfemar, não é, de Deus e de todos os que habitam no céu, porque uma palavra idêntica também se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Glória a Deus. Assim também, nestes dias atuais, preparando o caminho para a chegada do anticristo, estando com o mesmo espírito do anticristo, blasfemam de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós teriam ficado connosco, ou ficariam connosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Nós é que temos a unção, nós temos a unção do capeta. Tem a unção dos demónios, irmão.
Aleluia, quem crê diga glória. Então eles saíram das igrejas porque não eram da igreja de Cristo verdadeira. Saíram das congregações, viraram desigrejados porque, né? Porque não faziam parte do corpo de Cristo. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. A sua perdição não dormita, o seu juízo já está traçado. Glória a Deus. Amém? Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Não é? Quem é que nega que Jesus é o Messias? Todos eles. Jesus é o Cristo, não é? O Rubens Sodré diz que Jesus é o Deus Sol babilónico, é o Mitra. Ou é um cavalo, Deus cavalo. Não é? O Romilson diz que Jesus é o porco. É um porco. Então, o que é que diz a Bíblia? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Rouca, baia séria! Lá, e quem negar o Filho também não tem o Pai, mas quem confessa o Filho também tem o Pai. Então, quem nega o Filho não tem a vida eterna permanecendo nele. Xerebem neguer, é forte esta palavra. Aqui diz... E nisto conhecereis todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo o Espírito não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo. Então qual é o Espírito que possuiu o Rubens Sodré e os demais para blasfemar? O Espírito do Anticristo, o qual ouviste que há de vir este que já agora está no mundo. É o Espírito do Anticristo. Aleluia! Amém? Fica aqui a advertência. Vamos aqui, amém? Olha o que é que diz aqui, meu irmão. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda a sorte de blasfémias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. O que é que fez o Rubens Sodré? Amém? Ele ia na rua passar junto de uma congregação cristã do Brasil, e atenção que eu não digo que eu concordo com todos os ensinos da CCB, né? Eu costumo dizer que a CCB não é uma seita, mas é uma igreja heterodoxa. Tem algumas coisas ortodoxas, boas, muito boas, tem, mas tem algumas coisas que realmente rondam a heresia. Mas eu não vou dizer que o Espírito Santo não opera lá, que é os demónios sempre que operam lá. Então o que é que acontece? Este indivíduo veio para a porta da CCB, passou na rua e disse: o espírito que opera lá dentro é o espírito PUTO. Blasfemando e seguindo o mesmo exemplo do Fábio Sabino, né, que blasfemou dizendo que o Espírito Santo é um PROSTITUTO. Amém? Então, ensinando o povo a blasfemar, porque diziam, tem espírito imundo, ou seja, que esse espírito é um espírito imundo, ou seja, é dizer que o Espírito Santo é um demónio. Isso é blasfémia contra o Espírito Santo. Então quem não tem o dom de discernir, não julgue. Faça a prova com Deus. Não julgue temerariamente para também não blasfemar. Fica aqui a advertência. Portanto, este estudo é um estudo bem tremendo. Hoje nós estamos a falar da pior seita da internet que ensina os cristãos a blasfemarem. Não só do Pai, não só e também do Filho, mas também do Espírito Santo. Glória a Deus. A maioria deles eram indivíduos que eram de igrejas. Alguns eram batizados nas águas. Eram membros, participavam da Santa Ceia dentro da congregação. Eram submissos a um pastor, ou pelo menos tinham um pastor acima deles, tinham que respeitar, senão eram disciplinados. E que saíram da igreja, se desviaram. E outros também eram batizados com o próprio Espírito Santo e até usados nos dons, e até pregadores e até pastores. Como o caso de Nilton César Santana, era um pastor pentecostal. Agora ele diz que as línguas que ele falava, que aquilo não vinha de Deus. Então já blasfemou, já era também. A forma como ele era usado não era Deus, era o capeta, não era o Espírito Santo. Então, cuidado, meu irmão.
Porque muitos mais, eles têm legiões de seguidores, e um indivíduo novo convertido, que se não for instruído, porque é que nós estamos a instruir? Mais até para os novos convertidos. Tudo que luz não é ouro, não. Não é porque diz que irmão, o Rubens se intitula irmão Rubens, não é meu irmão, só se for irmão do Lucifer. Só se for irmão de uma irmandade, não é, de uma sociedade secreta maçónica, ou irmão de uma associação luciferiana, de uma seita satânica. Porque meu irmão não é. Todos eles são irmãos. Irmão Fábio, o Fábio Sabino também era professor de grego e hebraico, professor da Bíblia. Mas todos eles blasfemam do Espírito Santo. Romilson também é um estudioso. Não é? Irmão Romilson se intitula irmão. Não é? Que o António Miranda, um ateu confesso, e que ele já blasfemou também, blasfema de tudo o que é Deus, ex-cristão também, criou um canal chamado Teologia. Teologia, as pessoas pensam, é um teólogo. E entra lá, Teologia Reversa. E cai ali na arapuca de Satanás. Cai ali no laço do passarinheiro. Cai ali na armadilha que o inimigo das nossas almas preparou para ele. E vai também, se crer nesses ensinos e se concordar, vai também para o inferno. Se aplaudir, se blasfemar junto com ele, se copiar os conteúdos e postar nos seus canais, irão também perder a sua salvação. Amém? Então isto é uma advertência muito tremenda. Não são só estes 5, como eu digo, são muitos. Estes são alguns dos mais representativos dentro do meio cristão de fala portuguesa na internet. Mas há muitos que seguiram os passos destes, e outros mais que não foram citados, mas que são igualmente perigosos, como aquele indivíduo da igreja. Este indivíduo é altamente blasfemo também e perigoso. Blasfema de coisas muito boas, não é? É igreja em espírito e em verdade. Igreja em espírito e em verdade. Não tem nada de igreja. O indivíduo, não é, fez ali um tipo de uma igreja. Ele prega, mete ali um púlpito, mete uma gravata, um terno, não é? E começa a dizer um pouco de blasfémia, não é? Depois da morte não há juízo de Deus, ninguém vai ser julgado, é uma bênção, vai tudo para o céu, é isso? Então, ensinando o povo a blasfemar. Não sei o nome dele, se é Reginaldo. Amém? Todos eles saímos do sistema religioso, criaram um novo sistema religioso. Qual é a diferença entre tu congregares numa igreja ou congregares numa seita chamada igreja, uma seita pseudo-cristã chamada Igreja em Espírito e em Verdade? Qual é a diferença de tu estás num outro sistema? Se o objetivo de tu saís da tua igreja é sair do sistema religioso, tu estás noutro. Tu que saíste da tua igreja, não é? Em vez de reconhecer que estás desviado, foste para a internet, ficaste só no conforto do teu lar, no teu quarto, só assistindo live destes e de outros hereges, como por exemplo o Caio Fábio e vários outros, que não chegam se calhar ao mesmo nível de blasfémia destes aqui que eu citei, mas que blasfemam de muitas verdades também bíblicas, e também incentivam o povo a sair das igrejas. Então o principal objetivo deles é o quê? E do diabo que está neles. Aliás, o principal objetivo do diabo que está neles é que vocês blasfemem contra o Espírito Santo. Mas o principal objetivo deles é que tu saias da igreja. Não é? E o pior crime que tu podes praticar contra Deus, contra a lei de Deus, é dar o teu dízimo. Eles odeiam o dízimo. Não é? Porque o diabo sabe que as igrejas são mantidas com dízimos e ofertas. Então se mais ninguém dizimar, acabou. Então o diabo é estrategista, o diabo sabe plenamente. Ataca a estrutura da igreja, atacando dizendo não há pastores, então ataca a liderança, então não vais ter líder, cada um faz o que quer. Não há igrejas, então não precisas de um local onde congregares, não tens comunhão com os irmãos. Ataca a Santa Ceia, dizendo que cear é repartir o pão, como disse o Rubens Sodré. E ataca tudo. Este aqui também blasfema de muita coisa. Olha aí, Lucifer, a revelação, não é anjo caído. Não, é anjo eleito. E por aí vai. Com títulos supostamente bíblicos, ele vai distorcendo a fé. É? Que o Carlos Reinar, que tem muita coisa realmente boa, que a gente pode concordar com ele, mas que tem coisas heréticas também. Negando a Trindade, blasfemando a Trindade. Chamando a Trindade doutrina pagã e doutrina romana. Não é?
Mas aqui o foco aqui é estes indivíduos que ensinam mesmo a blasfemar de muito mais coisa. Não é? Jesus não ressuscitou. Olha a afirmação dele. Jesus não ressuscitou. Ele é um defunto. E por aí vai. Os pentecostais não são de Cristo. Então se eu não sou de Cristo, sou do anticristo. Se eu não sou de Cristo, eu não tenho o Espírito Santo. Eu tenho o quê? Um Espírito imundo ensinando o povo a blasfemar. Vê que indivíduo perigoso. Perigoso. Que indivíduo perigoso. Perigoso mesmo. Aqui, se existe pecado, a Bíblia está errada. Então aqui vai negar que não há pecado. Então se não há pecado, tu podes fazer o que tu quiseres. Não há pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei. Não há pecado. Então já não há mais pecado. Maravilha, não há pecado. Então podes fazer o que tu quiseres. Essa é a igreja satânica que ele criou. Aliás, a seita. Esta igreja em espírito e em verdade. Depois desse vídeo você nunca mais vai buscar Deus. As pessoas já não vão buscar mais a Deus. Vão buscar o quê? O diabo? Não é? Fogo eterno, o terror dos crentes. Então este vai negar que haja um fogo eterno. Porque é para lá que ele vai. Este diabo blasfemou também. É outro que já era. Então, meu irmão, há muitos exemplos aqui na plataforma de coisas extremamente diabólicas. Amém? Não caias no conto do vigário. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Volta à casa do Pai, sai das trevas e vem para a luz. Deixa de seguir os falsos mestres e os falsos profetas na plataforma. Os falsamente chamados cristãos, falsamente chamados irmãos em Cristo. Falsamente chamados irmãos. Jaramanaya. Rokalabassamaya. Glória a Deus. Sharamandaia, praia, Surya, canta, lamaia. Sharabacantou. Labababás. Estou sentindo uma glória. Xeremenéria, pracan, pantorogondorogondorogu. Amém? Olha aí. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala, só para concluir aqui. Amém? São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais, e em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais, e em perigo de morte, muito mais. Não é? Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. 5 vezes ele foi chicoteado, não é? Com 40 açoites, menos um, ou seja, 39 açoites cada vez. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Oramagá, barai, clai, prai, no alto mar. No Teom. Alamanto kovanaya sebia. Oramassamaya. 3, ela diz aqui, em viagens muitas vezes, em perigos dos rios, em perigos dos salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, dos estrangeiros, não é? Dos não-judeus, em perigos da minha cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos com os falsos irmãos. Olha aí o perigo. Repalabassá, em perigos com os falsos irmãos. Então, meu irmão, tu vais a ver, o Rubens é tratado por irmão, o irmão Rubens. O Romilson Ferreira é o irmão Romilson e por aí vai. Até o Fábio Sabino, nós cumprimentamos o irmão Fábio Sabino, irmão. Irmão. São irmãos, muitos outros, não é? Muitos outros. Eu poderia aqui citar. Então cuidado principalmente com aqueles que eram de igreja e agora já não são. Congregavam a igreja, já não congregam, membravam, não é? Tomavam Santa Ceia, eram batizados, agora pregam contra o batismo. Ceavam, agora pregam contra a Santa Ceia, dizendo que ceia é repartir o pão. Repartir o pão com aquele que tiver necessidade. E por aí vai. Davam o dízimo, agora dizem que o dízimo é coisa da lei, agora estamos na graça. Maravilha, estamos na graça.
Pecaremos por estarmos na graça e não na lei, de modo algum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele. Como é que tu vais roubar a Deus? Se tu não dás o dízimo, tu não estás roubando aos homens, tu estás roubando a Deus. Deus vai-te punir. Deus vai se vingar de ti. Aleluia. Porque com maldição tu vais ser amaldiçoado e isso atrai maldição sobre a tua vida. Aleluia. Então, perigos com os falsos irmãos, irmão. Você tem cuidado com aquele que diz que é irmão em Cristo. Não é meu irmão em Cristo. Ele é irmão não sei de quem, porque ele não crê em Cristo. Jesus disse. Aliás, Rubens Sodré disse, eu não sigo a Jesus Cristo, eu não sirvo a Jesus Cristo. Ele serve a quem? Satanás. Eu não sou evangélico, então és o quê? És o capeta que te pariu. Por aí vai. Então desperta a igreja, fica aqui o alerta. Isto é algo bem grave, desperta a igreja.